Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, em discussão agora a reforma proposta do Código de Posturas do município aqui em São José dos Campos. E tem pelo menos mais recentemente, dois prefeitos que marcaram época aqui em São José dos Campos pelo legado deixado. Um é o ex-prefeito Emanuel Fernandes, mais recentemente. E o outro é o ex-prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, que deixou um legado de uma cidade muito mais organizada. E é tão marcante o legado do ex-prefeito Sérgio Sobral, que o Código de Posturas, hoje em vigor no município, foi elaborado naquela época. Então, assim, um projeto para perdurar por tanto tempo, é claro que hoje necessita de atualizações, mas para perdurar por tanto tempo é que foi um projeto, à época, à frente de seu tempo. Muita coisa bacana foi estabelecida ali, que até hoje está em vigor, e muita coisa é preciso ajustar, melhorar para a realidade dos tempos atuais. Nós temos como carro-chefe, digamos assim, que chama mais atenção nessa discussão, a questão das adegas, que eu vou adentrar. Mas antes de comentar sobre as adegas, eu quero trazer algumas outras questões que foram apontadas, tanto pelo nosso jurídico aqui, quanto pelo meu gabinete, no estudo que nós fizemos desse projeto, pela importância que esse projeto tem para o município de São José dos Campos. Um ponto apontado e que carece de regulamentação no município, que eu tenho batido desde o início do mandato, é que São José dos Campos continua ignorando a Lei de Liberdade Econômica quanto à dispensa de licença para atividades de baixo risco. A Lei de Liberdade Econômica, vereadores, foi aprovada no primeiro ano do governo Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, para permitir atividades de baixo risco que abrissem sem a emissão de uma licença, de um alvará da prefeitura. Hoje o cara quer abrir, por exemplo, uma barbearia no bairro, ele precisa ficar descendo um andar ou outro na prefeitura, uma burocracia danada para conseguir um papel para poder trabalhar. A Lei de Liberdade Econômica do governo Bolsonaro em 2019 estabelecia que esses comércios de baixo impacto poderiam abrir, começar a trabalhar, ganhar dinheiro, fazer renda, sem precisar enfrentar essa burocracia e depois, ao longo do tempo, se regularizando. São José dos Campos, desde 2019, não regulamentou isso, que era a previsão também da Lei de Liberdade Econômica. Estados e municípios precisavam regulamentar. São José dos Campos não regulamentou até hoje a lei aprovada no governo Bolsonaro e perde mais uma oportunidade de regulamentá-la no Código de Posturas. Então, esse governo, essa administração do PSD, que por vezes finge ser mais à direita, mas na verdade eles são do centrão, e o centrão é aquilo, vai para onde dá voto, pende para onde dá voto, mas não tem convicção. A gente observa que a falta de convicção reverbera, impacta no pequeno comerciante, que não tem esse direito de usufruir da Lei de Liberdade Econômica aprovada em 2019 pelo governo Bolsonaro. E essa falta de compromisso com o pequeno empreendedor impacta principalmente as pessoas que mais precisam, porque essa lei, ela ajuda aquele cara que está na periferia, que quer abrir seu negocinho, ganhar o dinheiro, às vezes perdeu o emprego, ou às vezes saiu do emprego porque quer empreender, abrir seu próprio negócio, e ele, em São José dos Campos, enfrenta burocracia ao invés de facilidades. São José dos Campos, desde 2019, tem a oportunidade de regulamentar essa lei, e o Código de Posturas do PSD, mais uma vez, pede a oportunidade de regulamentar a Lei de Liberdade Econômica, que é uma bandeira nossa desde o primeiro dia de mandato, e que esse governo não demonstra compromisso em ajudar o pequeno empreendedor. Outro ponto que também a gente percebe na legislação, nós estamos falando de uma legislação, que está sendo atualizada desde Sérgio Sobral de Oliveira, esse prefeito que deixou esse legado para a gente. E daí, por vezes, lendo o projeto, você vê uma série de incoerências ali, de confusões, de um projeto que, desculpa o pessoal que elaborou esse projeto, mas por vezes parece mal feito, ou é um projeto que acaba, como a gente sempre denuncia aqui, beneficiando simplesmente aqueles que a prefeitura quer beneficiar e prejudicando quem eles querem prejudicar.
porque não é um projeto que estabelece lei e regras de forma objetiva. É um projeto que, por vezes, torna várias normas discricionárias. Ah, não pode isso, mas se a prefeitura quiser, pode. Vou dar um exemplo. A autorização para comércio ambulante será expedida após avaliação discricionária e cumprimento das exigências estabelecidas pela administração, mediante requerimento da parte interessada. Ao mesmo tempo, o mesmo projeto diz que a concessão de autorização para comerciante ambulante será realizada somente por interesse da administração municipal e em locais previamente definidos. Ou seja, é um projeto que no mesmo texto ele se contraria. Então o redator ou os redatores, eles foram desatentos, não fizeram um trabalho apurado, que diz que pode submeter a prefeitura e ao mesmo tempo que diz que é a prefeitura que define. É uma confusão. É um negócio mal feito, como é mal feita a maioria dos projetos, inclusive do PSD, que é o que acontece quando você lota a prefeitura de cargos comissionados, de quem balançou bandeira, de puxa-saco, ao invés de trazer quadros técnicos. São esse tipo de incoerência dentro de um projeto de lei. Outro ponto que a gente diagnosticou, né, que o texto impede o uso, ocupação, obstrução, embaraço ou impedimento parcial ou total das áreas públicas, quer sejam ruas, praças, passeios, entradas, caminhos, lotes ou qualquer área, demarcada ou não, cuja propriedade, domínio ou responsabilidade seja de competência do Poder Executivo Municipal. Esse é o trecho, complementando, exceto nos casos devidamente autorizados pela autoridade municipal competente. Ou seja, nós estamos criando uma legislação aqui que fala, está proibido fazer isso, exceto se a prefeitura não quiser proibir. Que lei é essa? Não precisa criar uma lei para falar que está proibido fazer algo, mas se o prefeito quiser, não está proibido. Quer dizer, quando a gente vem aqui e fala, gente, a regra, a legislação numa cidade tem que ser clara e igual para todos. Quando você cria legislações discricionárias como essa, há o favorecimento, ou pelo menos a suspeita de favorecimento, deste ou daquele. O sujeito fala, olha, eu quero fazer uma festa na rua, quero fechar. A prefeitura, você não. Aí o amigo de um vereador quer fazer uma festa. Você pode. É discricionário, não tem regra. Tem que ser uma legislação, assim, se seguir essas regras e esse parâmetro, independente de quem você seja, você vai poder fazer. Isso é legislação com regras. E isso foi o legado que o Sobral deixou, é o legado de Emanuel, regras iguais para todos. E a gente estabelece aqui, novamente, o que a gente sempre fala das gestões do PSD, uma legislação que a regra vale para aqueles que querem. Então, assim, mais uma vez a gente perde a oportunidade nesse projeto de fazer a coisa certa, um projeto muito mais elaborado, né? O próprio jurídico apontou o caso de manifestações, por exemplo, sobre malabares e pessoas que ficam na rua pedindo nos semáforos, panfletando. De certa forma, a lei fere essa liberdade, no caso a lei tenta direcionar para blá, blá, blá. Aí outro ponto que a gente precisa mencionar, ainda dá tempo, é a questão das adegas. Ora, eu já vim aqui nessa tribuna denunciar a perturbação de sossego promovida por várias adegas aqui no município de São José dos Campos, que inclusive fraudaram o CNAE. Fraudaram, que para quem não está familiarizado, o CNAE é ali onde fala qual que é o serviço prestado por aquele comércio, por aquele CNPJ. Então tem gente que é adega e coloca lá que é bar, que é mercearia, que é restaurante, para driblar a fiscalização. E nunca foi feito um levantamento pelo poder público para enquadrar essas adegas que fraudaram o CNAE para driblar a legislação. E agora a gente discute mais uma vez a questão das 22 horas de funcionamento. Adianto, antecipo, sou a favor das 22 horas para o fechamento de adegas. Está correto. Mas não está correto manter as 22 horas para o delivery. Porque os mercados, as mercearias, os bares, eles poderão fazer delivery após as 22 horas.
E quando você restringe apenas um segmento do comércio de bebidas, do delivery, o que você está criando é reserva de mercado. Você está beneficiando, é dono de supermercado, é dono de mercado grande. E reserva de mercado é contrária àquilo que a lei de liberdade econômica, que o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes aprovaram, defendem para o Brasil. Concorrência nós precisamos ter. E quando a gente fala de perturbação do sossego, nós falamos dos fluxos que não são combatidos adequadamente. Nós falamos do copão que é vendido na calçada para o cara consumir, que não é combatido adequadamente. Da fiscalização de horário do consumo na frente das adegas, que não é combatido adequadamente. O delivery de um motociclista chegar lá, tirar e levar para um lugar, não é parte da perturbação do sossego. Ao menos que a gente esteja tratando perturbação do sossego, o barulho da motocicleta. Mas daí, nós propusemos aqui uma lei para regulamentar som de ruído de veículo automotor, de motocicleta, etc. Fazer um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar e fazer uma fiscalização forte, assídua, nesses escapamentos adulterados, e não foi aprovado pela base do governo. Um projeto que quer regulamentar, fiscalizar com dureza, com energia, a questão dos motociclistas com escapamento adulterado. Agora, prejudicar a livre concorrência e o delivery, um preço mais baixo para o consumidor, que ele teria oportunidade, por vezes, quando abre a concorrência, dele comprar após as 22 horas via delivery, justificando como perturbação do sossego, é mentira. Porque senão vamos proibir o iFood depois das 10 horas. Não pode nenhum motociclista fazer delivery depois das 10 horas. Está errado. Então, assim, 10 horas para fechar a adega, correto. Limitar delivery, está errado. É reserva de mercado, é contra a concorrência. E por isso nós propusemos uma emenda para corrigir esse erro. E essa emenda foi recusada. Será punido não só as pessoas que trabalham com delivery, mas será punido principalmente o consumidor, que vai ver os preços encarecerem por conta de uma reserva de mercado. Você, cidadão, que estiver numa festa de aniversário, às vezes acabou o Guaraná, acabou a cerveja, uma festinha ali na sua residência, 11 horas da noite, você vai ter comprado o fornecedor mais caro, porque a prefeitura proibiu o fornecedor mais barato de vender depois das 10 e entregar com toda a segurança esse delivery na sua casa. Esse tipo de erro na legislação municipal, que atrasa, que tem deixado legados terríveis para São José dos Campos, é mais um erro dos puxa-sacos do PSD, que comanda a prefeitura. Quem sabe se nós tivéssemos gestores técnicos comprometidos com o futuro da cidade, que não deixassem dívidas para futuras administrações pagarem, nós pudéssemos estar discutindo uma atualização no Código de Posturas do Sérgio Sobral de Oliveira, uma atualização que sim é necessária e que sim tem pontos positivos dentro do texto, porque o texto é grande. Mas esses pontos negativos que eu saliento aqui, eles não podem passar sem a devida denúncia, sem a gente lutar para que eles sejam alterados e sem a gente demonstrar que é possível fazer melhor do que tem sido feito. É essa a nossa luta, é isso que a gente tem demonstrado e é isso que a gente vai lutar para que o joseense se dê conta que muitas vezes os projetos que vêm aqui para a Câmara vêm quadrado, mal feitos, mal escritos, incoerentes, com erros, mas infelizmente a base do governo sempre aprova o que o governo quer. Essa é a nossa realidade, por enquanto.